Falando de Vasco, hoje o torcedor do Vasco pode começar a sonhar em beliscar um caneco? Eu acho que... Faltam 5 jogos, amigo. Alguém 5? aqui... 5, a conta tá certa? 5 jogos. 5 jogos de Copa. 5 jogos de Copa. E aí é o seguinte, e em Copa, por exemplo, você me perguntou se é possível pensar na Copa do Brasil. Claro. Lógico. Porque Campeonato Brasileiro não tem como. Campeonato Brasileiro, eu acho que... mas o Vasco... Aí é aquela conta assim, né? Daqui a pouco o Vasco pode estar a 5 pontos do quarto... a 6 pontos do primeiro colocado. Tá bom, mas olha só, gente. Tem o segundo ainda, tem o terceiro, tem o quarto. Não, no Brasileiro eu pergunto de algum caneco, mas assim, claro que o Brasileiro não dá pra considerar ainda. Claro. Acho que não vai dar pra considerar pra esse ano. Apesar do Vasco pegar todo mundo tá acima dele ainda. E aí, JP, assim, acho que competição mata-mata é onde pode tudo, tá? O que significa poder todo? O pior ganhar do melhor. Competição mata-mata é possível. Sobretudo Libertadores. Por que Libertadores? Porque Libertadores é um jogo só de final. Libertadores é um jogo só de final. O Boca quase foi campeão da Libertadores. Se o jogo com o Fluminense vai para os pênaltis... O pior Boca da história é levar. O Boca teria sido campeão da Libertadores se vencer um jogo desde as oitavas de final. Ele empatou todos os jogos. E só se classificou nos pênaltis. A tática do Boca é levar para os pênaltis e deixar o goleiro decidir. E se a decisão vai para os pênaltis e o Boca é campeão, é um campeão em que não venceu um jogo. Mas a competição mata-mata permite isso. Se fosse pontos corridos, não teria como conquistar o título. Então, acho que a chance do Vasco, ela existe. E se existe, é dentro da Copa do Brasil, claro. E dentro da Copa do Brasil, falando até mais de Copa do Brasil que de brasileiro, assim, a chance existe, mas você vê realidade nessa chance hoje, depois de vencer o Atlético Paranaense no primeiro jogo, decidir na Liga Arena e pegar São Paulo ou Atlético Mineiro? Pois é, a gente tem que ver como é que vai estar São Paulo e Atlético Mineiro. Porque assim, mas o Atlético Paranaense está jogando a Copa Sul-Americana, sim, mas... Vamos lá. Eu não vejo muita diferença de time entre Vasco e Atlético Paranaense. Agora, há uma diferença grande entre Vasco e São Paulo e Vasco e Atlético Mineiro. Só que é o seguinte, quando eu falo de diferença grande, estou falando de qualidade de time. Mas vamos imaginar que o Atlético elimine o Fluminense. Ok? Que não é algo bizarro de acontecer. Claro que não. Né? Eu acho possível. Acho que não vai ser uma coisa assim absurda. Não é zebra. Não é zebra de acontecer. Acho um confronto muito equilibrado. Muito equilibrado. E aí o Atlético avança para uma fase semifinal de Libertadores. E aí os jogos com o Vasco, de repente, podem coincidir em algum momento de 15 dias, né, de uma semana e tal. Não sei, acho que o Atlético não é tirar pé, não é nada disso não. Mas é óbvio que na cabeça do jogador que entra no campo, se você na semana que vem vai ter um jogo de Libertadores, de semifinal, de certa maneira, né, inconscientemente, esse jogo aqui da Copa do Brasil, vamos jogar? Vamos jogar. Claro que a gente vai jogar, mas o sprint final, cara, tem que ser dado semana que vem na Libertadores. E pra você, supondo que o Vasco passe do Atlético Paranaense, qual distância é maior? Do Vasco pro São Paulo ou do Vasco pro Atlético Mineiro? Eu acho que do Vasco pro São Paulo. Porque o Vasco, não tô falando de time, tô falando de jogo, de qualidade de jogo. Acho que o São Paulo joga mais que o Galo. Acho. O jogo do São Paulo é melhor. Acho que o Zubeldia conseguiu fazer o time do São Paulo jogar de uma forma bem consistente. E eu vejo ainda um desequilíbrio no trabalho do Milito em relação ao Atlético Mineiro. Não estou falando de jogadores. Pega os dois elencos, acho que o Atlético tem um elenco melhor. Estou falando de jogo, de qualidade de jogo. Acho que o São Paulo tem um jogo bem interessante. Justo. Eu, antes dessa sua opinião, achava que era o Atlético Mineiro. Agora que você falou, eu já comecei a repensar e acho que o São Paulo joga mais bola. É porque talvez você esteja pensando com elenco. Então eu tô pensando no confronto de 2 jogos. Se fosse um jogo, talvez eu falaria o São Paulo, mas 2 jogos são 2 oportunidades para Hulk e Paulinho decidirem a parada. Eu acho que, de alguma forma, é mais fácil neutralizar o São Paulo em 2 jogos, que apesar de ter muito talento individual, tem menos que o Atlético. Sim. O Atlético com Gustavo Scarpa, Paulinho, Hulk, até o próprio Bernardo não tá indo bem, mas assim...
Tem muita gente de onde tirar um lance improvável. Só que na minha cabeça, assim, a questão envolvendo o futebol hoje, cara, eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que o futebol hoje ele atingiu uma hierarquia que é a seguinte: emocional, ou seja, é aquela coisa da cabeça, ou seja, mental é a palavra, mental em primeiro lugar, muito, muito próximo do mental, o físico. O futebol hoje é muito físico, muito físico. Em terceiro, o tático e, por último, o técnico. Assim, mas então não adianta contratar jogador bom. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você pode ter um time bom, mas se o mental desse time, se o físico desse time não for bom, cara, não vai rolar. Aí é aquela coisa, mas numa falta, sim, numa falta o craque vai lá e pode decidir. Numa bola levantada na área, o craque sobe e consegue fazer o gol, né? Beleza, sem problema. Né? Que nem o Pedro fez no primeiro jogo contra o Bahia. O jogo estava muito igual ali, e aí a qualidade do Pedro, numa cobrança de escanteio muito bem executada pelo De La Cruz, Pedro foi lá e fez o gol. Claro que o craque ainda é o diferente, mas o mental hoje, cara, e o físico, eles estão muito fortes no futebol. Justo. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!